gato, fala minha de gatas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Projeto Mais Medicina. O meu nome é Alice. Hoje a gente vai completar a nossa playlist de introdução à anatomia com esses termos de movimento, para finalizar aí a nossa playlist, tranquilo? Então, assim, se você não está entendendo nada daqueles movimentos, flexão, rotação, circundução, rotação, não sei o que lá, esse tipo de coisa, cara, esse vídeo é para você. Eu tenho certeza que ao final dessa videoaula você vai manjar de todos esses movimentos. Então aí já deixa o seu like, se inscreva no canal pra gente, ative as notificações do sininho para você receber todas as aulas do Projeto Mais Medicina, que são feitas com muito cuidado e com muito detalhe aí para você, tranquilo? Vamos comentar primeiro o termo de flexão e extensão. O que é uma flexão? Uma flexão, cara, ele é uma diminuição do ângulo com relação ao plano, né? E a extensão é o oposto, é o aumento do ângulo com relação ao plano. Tanto a flexão quanto a extensão, elas estão contidas, são dois movimentos contidos no plano sagital mediano. E aí é onde entra o detalhe da Convenção de Frankfurt. Por que é importante essa Convenção de Frankfurt, de 1889? Uma dica, né, do meu professor de anatomia, o Kennedy, foi para decorar esse ano aqui. Você lembra lá que a abolição da escravatura aqui no Brasil foi em 88 e essa convenção foi em 89. Mas enfim, por que ela é importante? Porque ela vai definir para nós o sentido da flexão. Ela vai adotar a flexão como sendo para frente e a extensão como sendo para trás. Você vai entender bem o que eu quero te dizer com isso. Porque é o seguinte, o que eu quis indicar para vocês com a Convenção de Frankfurt foi o seguinte, eu vou exemplificar aqui com a minha mão para ficar mais fácil. A gente tem esse movimento como sendo um movimento de flexão dos dedos e esse movimento como sendo um movimento de extensão dos dedos. Mas não poderia ser o contrário, olha. Isso como sendo a flexão e isso como sendo a extensão? Sim, poderia. Então, o que aconteceu para esse se tornar a flexão e o outro se tornar a extensão? Uma convenção. É aí que entra a Convenção de Frankfurt, em que a gente aceita que para frente, né, vindo aqui para mim, o meu rosto, vai ser uma flexão e para trás será uma extensão, com exceção do joelho. O joelho vai ser o único que vai ter essa flexão como sendo para trás e a extensão como sendo para frente. Com relação aos outros membros, o dedo, o antebraço, por exemplo, aí a flexão ela tem o sentido de frente é uma flexão e trás é uma extensão. Tranquilo? E assim, pessoal, a gente tem uma exceção, que é o joelho. O joelho vai ser a única região que vai flexionar para trás. As demais outras regiões vão flexionar aí para frente, tranquilo? E o pé também, uma coisa interessante para falar sobre o pé, é que o pé ele não faz extensão. O pé ele é um duplo flexor, beleza? Então a flexão na prática ela é um afastamento da posição neutra ou nula, enquanto que a extensão é o retorno a essa posição nula. E toda vez que a gente ainda tem um aumento de ângulo que supera essa posição de estar nulo, a gente vai ter uma hiperextensão. Então aí a gente tem uma hiperextensão da mão, nós temos a hiperextensão da perna, por exemplo, a gente tem hiperextensão do dorso, do quadril e assim por diante. Tranquilo? E aí a gente tem os termos de pronação e supinação. É o seguinte, a pronação e a supinação são dois termos restritos ao antebraço e à mão. Então você vai usar o termo supinação sempre que a palma da mão ela se dirigir para cima. Então pensa que você está segurando uma sopa, supinação. E aí a palma da mão indo em direção para baixo, a gente vai ter a pronação. Por que supinação e pronação eles são, na prática, diferentes de outros dois conceitos, que é o conceito de rotação lateral e rotação medial? Porque é o seguinte, a pronação e a supinação elas são restritas para o antebraço e para a mão, enquanto a rotação medial e a rotação lateral ela está lidando com o membro inteiro. Então vamos supor o braço todo, a região do braço toda.
Então vai ser o braço, vai ser o antebraço e também vai ser a mão, vai ser todo o membro. Então a rotação medial, ela vai levar a face anterior do membro para próxima em direção ao plano sagital mediano, e a rotação lateral vai afastar essa face do plano sagital mediano. Então aí a gente tem a rotação lateral e a rotação medial, sendo que a pronação e a supinação são como se fossem tipos especiais dessas rotações. Tranquilo? Você pensa que para decorar lá, a supinação é como se você estivesse decorando como se você estivesse segurando uma sopa, incluindo que o tronco e a cabeça, eles fazem apenas rotação lateral. Outro movimento interessante da gente comentar é a circundução. O que é a circundução? A circundução, na verdade, ela é uma sequência de movimentos que determina, né, a formação de um cone imaginário apontado para a raiz do membro. Nossa, não entendi nada que você falou aí, que não sei o que tal. Calma, filho. Olha o seguinte. O que é a circundução? É uma sequência de movimentos. Quais movimentos? Flexão, adução, extensão e abdução. Nessa ordem. Então, toda vez que você faz um atrás do outro, flexão, adução, extensão, abdução, você está tendo uma circundução. E por que eu falei com você que ela parece um cone? Quando a perna aqui está fazendo essa circundução, olha, tá vendo que forma um cone imaginário, aqui sendo a base do cone e aqui sendo o ápice do cone? Então, é isso aí. Toda vez que você tem essa cadência desses movimentos, a gente vai formar, então, uma circundução. Porém, a gente tem uma exceção aqui interessante, que é o dedo médio ou o terceiro dedo. A exceção a essa circundução vai ser o dedo médio. Isso mesmo, o terceiro dedo da mão. Por que ele não vai fazer circundução? Porque o dedo médio, gente, ele não consegue fazer adução. E se ele não faz adução, e a circundução, ela é justamente a sequência de flexão, adução, extensão e abdução. Se ele não faz a abdução, então não tem como ele fazer a circundução, que seria a sequência desses movimentos. E por que ele não consegue aduzir? Porque o terceiro dedo ele não possui músculos, os dois músculos, né, interósseos dorsais, que são músculos adutores. Aqui está escrito abdutores, está errado, são músculos adutores. E uma vez que ele não tem esses músculos adutores, ele acaba não fazendo uma adução. Então, o dedo médio ele vai ser um duplo abdutor. Apesar do dedo médio ele conseguir fazer um movimento que, assim, olhando, a gente vê que ele é extremamente semelhante a uma circundução, a gente pode olhar e achar que é uma circundução, porém anatomicamente não é uma circundução porque ele não consegue fazer uma adução, tranquilo? Então a gente tem aqui outros dois termos interessantes, que é o termo de adução e abdução. O que é a adução? A gente vai tomar aqui como referência o plano sagital mediano. Olha aqui, é aquele plano que vai dividir a gente em dois antímeros, né? Um antímero esquerdo e o antímero direito. Se você não está se lembrando desses planos, volta lá, vou deixar aqui no card a nossa aula sobre os planos e os eixos anatômicos. E aí, com relação, você tem o afastamento do plano sagital mediano, você vai ter uma abertura. Quando você tem a aproximação quando você tem um afastamento do plano sagital mediano, nós vamos ter uma abdução. A abdução lembra de abrir. E quando a gente vai fechar, a gente vai ter uma adução, voltando, né, em direção, o movimento em direção ao plano mediano. E assim, gente, por mais que a referência ela seja o plano mediano, afastar ou aproximar do plano mediano, esses dois movimentos, a abdução e a flexão, eles ocorrem no plano frontal ou no plano coronal. Por exemplo, a flexão e a extensão também, elas ocorrem, por mais assim que a gente vê o afastamento delas com relação ao plano coronal, o movimento, a flexão e a extensão está contido no plano sagital. E as rotações estão contidas no plano transverso, né? A rotação medial e a rotação, né? A rotação interna e a rotação externa. E as rotações, a rotação medial e a rotação lateral, estão contidas no plano transversal. Tranquilo? Os seguintes movimentos vão ser a protrusão e a retração. Essa protrusão ela também é chamada de protração. E esses dois termos, eles são termos restritos. Estritamente a gente vai usar esse termo, retração e protrusão, para a mandíbula e para o ombro.
A protrusão, gente, é o movimento para frente da mandíbula e do ombro. Então, toda vez que eu coloco aquele movimento aqui, com a mandíbula, isso aqui é uma protrusão. Da mesma forma, quando eu levo o ombro para frente, isso aqui é uma protração ou protrusão. A retração é justamente o movimento oposto. É quando você coloca a mandíbula para trás. Isso aí, você coloca a mandíbula para trás ou você coloca o ombro para trás de novo. E aí você está fazendo uma retração. Então são dois movimentos que são usados especificamente para a mandíbula e para o ombro. Toda vez que você coloca a mandíbula ou o ombro para frente, a gente vai ter uma protrusão. E toda vez que a gente volta com eles para trás, a gente tem uma retração. Tranquilo? Por último, os termos de oclusão e abertura. Com a oclusão também ela é exclusiva, tanto a oclusão quanto a abertura são termos exclusivos para a arcada dentária, para essa região da mandíbula, em que a oclusão é o fechamento da arcada dentária, ou seja, o contato aqui dos dentes da maxila com os dentes da mandíbula. E toda vez que nós temos a abertura, é justamente o afastamento dessas duas regiões. Então, a oclusão, formalmente, é o contato da arcada dentária superior e inferior, e a abertura é a separação dessas duas arcadas dentárias. Por outro lado aqui, na escápula, a gente tem a elevação, a gente coloca os ombros para cima, e um abaixamento, colocando os ombros para baixo. Esse abaixamento, ele também é chamado de depressão. Então, por exemplo, aqui você tem uma elevação da escápula e aqui uma depressão da escápula, ou abaixamento da escápula, a gente pode chamar assim também. E por último, o movimento do pé, que é a eversão e a inversão, que geralmente gera bastante torção, do calcanhar. A eversão, você lembra de externo, para fora do plano mediano, se afastando, Aquela face inferior do pé vai um pouquinho para fora do plano mediano. E a inversão, você lembra de interno, com a face do pé apontando para o plano mediano. Tranquilo? E o pé, gente, ele é bem interessante porque, assim, o pé, ele é bem interessante porque ele é um duplo flexor. Isso mesmo, ele não faz extensão. Geralmente, flexão e extensão são dois movimentos opostos, mas o pé não. O pé, ele não vai fazer extensão, ele faz apenas duas flexões. Então, o pé, ele é um duplo flexor. Toda vez que essa flexão, ela se der com o dorso do pé para cima e a gente afasta da posição neutronula do pé, a gente vai ter uma dorsiflexão. E toda vez que a gente tem um movimento de dobra do pé ou ainda dobra dos dedos em direção à face plantar do pé, a gente tem uma plantiflexão. Então, do ponto de vista formal, a dorsiflexão ou ainda flexão dorsal é um movimento de flexão do tornozelo para cima, e a plantiflexão é um movimento do tornozelo para baixo, ou dos dedos do pé em direção à face plantar do pé para baixo. Por último, aqui os movimentos do polegar. O polegar eu deixei por último porque ele é bem diferentão mesmo, tá, gente? Por exemplo, aqui a gente tem uma extensão do polegar. Qual que é a diferença da extensão para a abdução? É que a extensão ela acontece no mesmo plano da mão. Então, aqui a gente tem uma extensão do polegar, uma flexão do polegar ainda dentro do plano da mão, uma oposição entre o quinto dedo e o dedo polegar, e por último aqui uma reposição. Então você faz uma posição encostando a face do polegar com a face do dedo mínimo. A abdução e a adução, elas são interessantes. Por quê? Porque a abdução ela não vai se dar do plano da mão. Tá vendo que você vai formar um ângulo aqui mais ou menos? Olha. Exatamente. Essa abdução ela não acontece no plano da mão. E a abdução é o retorno desse movimento. Então, assim, para ficar mais claro esses movimentos do polegar, eu vou mostrar para vocês um vídeo com a minha mão ilustrando esses movimentos. Tranquilo? Bora lá? Então, pessoal, nessa segunda parte da aula, eu vou detalhar melhor os movimentos do polegar, usando como referência aqui a minha mão. E os movimentos do polegar são a abdução, a adução, a extensão, a flexão, a oposição e a reposição do polegar. Tranquilo? Então, discutindo cada um deles mais profundamente, a gente começa então pela abdução. A abdução, como eu falei para vocês, ela não está no plano da mão. Ela faz mais ou menos aí
ela é perpendicular mais ou menos com relação ao plano da mão. E a adução, ela vai ser justamente o retorno do polegar para o plano da mão, tranquilo? A extensão é o afastamento do polegar com relação ao dedo de referência da mão, que é o terceiro dedo. A flexão é justamente a aproximação do polegar com relação a esse dedo de referência. A oposição, ela acontece entre esses dedos da mão, e a reposição é justamente a volta do polegar em direção à sua posição original. Tranquilo? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre exatamente esse movimento de oposição. Apenas o dedo polegar e o dedo mínimo fazem esse movimento de oposição. O polegar, ele se opõe a todos os outros dedos, porém, o dedo mínimo se opõe apenas ao polegar. Por que isso acontece? Porque apenas o dedo polegar e o dedo mínimo possuem músculos oponentes. Então, esses outros dedos aqui, esses outros 3 dedos, eles não são capazes de fazer esse movimento de oposição. Ele é restrito ao polegar e também ao dedo mínimo. Então, eu queria registrar aqui, pessoal, inclusive, o meu agradecimento ao meu professor de anatomia, o professor Kennedy, que contribuiu, assim, muita coisa para a gente conseguir fazer essa aula com tantos detalhes, igual eu trouxe aqui para vocês. Então, tá aí o meu agradecimento ao meu professor, muito obrigado, Kennedy, e bora lá para a aula. Então, pessoal, entenderam tudo desses movimentos? Tenho certeza que sim. Então, se você gostou dessa aula, já deixa o seu like aqui embaixo, comenta, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal ativando todas essas notificações para você ficar aí por dentro de todas as aulas que o Projeto Mais Medicina postar. Até logo e um abraço!